Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Rimo. Roupeiro 6 portas Jundiaí. Apenas R$ 12 de R$ 99,90. Móveis Rimo. Olá, o Sim Notícias está começando. Fique por dentro dos principais assuntos de Linhares e região. Confira em destaque na edição de hoje. Polícia apreende drogas no bairro Vila Betânia, aqui em Linhares. Foi identificado o homem responsável pelos disparos que mataram uma criança de 4 anos. Fórum da Liberdade e Empreendedorismo reuniu grandes palestrantes em Linhares. Estudantes do IFES aqui do município fizeram um manifesto contra os cortes de verbas na educação. Confira a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. O pianista italiano Salvatore Asgrigi se apresenta em Linhares no aniversário de 70 anos da primeira igreja batista. Ele é o nosso convidado do último bloco de hoje. Veja também um resumo do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora na tela da TV Sim, o seu canal local. Policiais militares apreenderam vários pinos de cocaína numa casa no bairro Vila Betânia, em Linhares. A operação só foi possível graças a denúncias anônimas de moradores. Os militares fizeram buscas e encontraram a droga no quintal da residência. Ao perceber a chegada dos PMs, o suspeito conseguiu fugir, mas já foi identificado pela polícia e está sendo procurado. A polícia também já identificou o homem responsável pelos disparos que resultaram na morte de um menino de 4 anos de idade. Foi em Guarapari. A família já morou aqui na cidade de Linhares. A morte do garoto Enzo Gabriel Ribeiro, de 4 anos, está bem próxima de ser esclarecida pela Polícia Civil. Depois de tiros disparados contra o garoto, a mãe dele, Aline Ribeiro Dinardi, de 24 anos, e o pai, Jacques de Jesus Ferreira, de 27 anos, a polícia identificou o autor da barbárie. É Luz Mário Batista, de 27 anos, ex-cunhado do pai do garoto. O delegado Franco Malini, titular da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa, DHPP, de Guarapari, onde tudo aconteceu, disse que as investigações apontaram que o alvo dos disparos era, de fato, o pai de Enzo, devido a questões familiares. Na tarde do último sábado, Aline e Jacques estavam trabalhando na construção da casa própria em um terreno em Guarapari. Enzo estava no local brincando, momento em que Luz Mário chegou e atirou, atingindo as pernas da mãe da criança e braço do pai, que fugiram do local. Aline foi socorrida e levada a um hospital. A criança foi atingida por 2 disparos. Não resistiu. Vítima de supostas desavenças entre pessoas muito próximas. A polícia levantou que o matador foi casado com uma irmã de Jacques e tentou matá-lo para se vingar de um tiro que o ex-cunhado teria efetuado contra ele há 6 anos. Luz Mário está foragido. O delegado do caso levantou outra hipótese para o crime. Franco Malini disse que a polícia está trabalhando com a possibilidade de que Luz Mário pode ter atirado em Aline e Enzo de propósito, e não apenas porque queria atirar em Jacques. A perícia constatou que Jacques estava de um lado da construção, a família do outro. Com isso, o criminoso teve a chance de atirar somente em seu suposto algoz. Não bastasse a dor pela perda do filho, Jacques, que havia fugido do local do crime, foi preso nesta última segunda-feira. Pesava contra ele um mandado de prisão. E a mobilização nacional de estudantes nesta terça-feira também aconteceu em Linhares. Alunos do IFES fizeram uma passeata pela cidade contra os cortes de verbas da educação. Com faixas, cartazes e apitos, os estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Linhares, o IFES, caminharam por uma das vias laterais da BR-101, deixando o trânsito bastante lento. O manifesto foi contra os cortes de verbas na educação. Houve um pequeno congestionamento, mas logo o trânsito voltou a fluir normalmente. O protesto também chamou a atenção contra a reforma da Previdência e do chamado Futurice, um projeto do governo federal que propõe a privatização indireta dos institutos federais e universidades. A mobilização é nacional e foi convocada pela União Nacional dos Estudantes, a UNE. A Polícia Rodoviária Federal e a ECO 101 acompanharam de perto o manifesto pacífico e não houve qualquer incidente. O protesto terminou no final desta manhã. Terça-feira é dia da coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Vamos então aos Estados Unidos.
Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Fiorotti aqui direto dos Estados Unidos. Nesta semana, especialmente, vamos iniciar uma série falando com brasileiros que fazem a diferença aqui nos Estados Unidos. Estamos aqui em Boca Raton e hoje eu tenho como convidado o Edivaldo Fontes, que é um editor e tem feito, ajudando, na verdade, vários brasileiros a realizar o seu sonho de editar o seu livro em português aqui nos Estados Unidos. Conte um pouquinho, Edivaldo, da sua experiência aqui nos Estados Unidos e sobre o seu trabalho, que tem feito uma diferença enorme na vida de muitos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Bom, Abel, esse trabalho iniciou há mais ou menos 2 anos atrás e começou a surgir uma demanda muito grande de escritores brasileiros e potenciais escritores que tinham o propósito de colocar esse sonho para fora, um sonho que basicamente pertence a todo cidadão, todo mundo, né? Todo mundo que escreveu um livro. E nós criamos um sistema de self-publishing que nós damos ao escritor a oportunidade de produzir o livro from scratch, ou seja, do zero. Nós damos toda uma assessoria, desde a composição até a estruturação, design, até o final da publicação. E esse tem sido um trabalho interessante porque nos surpreendeu. Estamos vendo um brasileiro mais aculturado aqui nos Estados Unidos que está buscando se projetar economicamente, mas culturalmente também. E esse tem sido um trabalho muito bem sucedido. Eu tenho acompanhado, é um trabalho louvável, eu inclusive vou lançar meu livro na sua editora em breve. Mais do que bem-vindo, super orgulhosos. E quantos livros já foram editados por sua editora aqui nos Estados Unidos? Esse ano nós já editamos o 17º livro, estamos com mais 4 livros para serem editados até o final de setembro. Estamos assim com uma demanda cada vez mais explosiva, assim, acima até mesmo da nossa capacidade. Estamos já projetando contratações para o próximo semestre. Isso é ótimo, são os brasileiros fazendo a diferença aqui nos Estados Unidos. Essas são as dicas de hoje, tenham todos uma ótima e abençoada semana, até a próxima coluna e como sempre digo, vamos em frente! É isso aí, Abel, vamos em frente, obrigado pela participação, até semana que vem. Veja como fica o tempo nesta quarta-feira de inverno em toda a nossa região. A quarta-feira será de baixas temperaturas e chuva passageira na região. Linhares com mínima de 17, máxima 27 graus. Em Colatina, mínima de 15, máxima de 26. São Mateus com mínima de 16 e máxima de 28 graus. E em Vitória, mínima de 19, máxima de 26 graus. E a seguir você vai ver o 4º Fórum da Liberdade e Empreendedorismo e reuniu grandes feras, grandes palestrantes aqui em Linhares. É um instante só. Quatro palestrantes de peso participaram do 4º Fórum da Liberdade e Empreendedorismo de Linhares. O evento foi realizado pela Aliança Jovem da ADEL, Associação para o Desenvolvimento de Linhares. Promovido pela Aliança Jovem, Comitê da ADEL, o 4º Fórum da Liberdade e Empreendedorismo aconteceu nesta segunda-feira no auditório do SESI. Com o objetivo de formar novas lideranças empresariais através de discussões sobre temas como política, economia, ética, liberalismo e outros, o evento contou com vários palestrantes. Dentre eles, o deputado Arthur Duval, famoso no YouTube pelo canal Mamãe Falei. Ele comentou sobre o fórum e o tema abordado em sua palestra. Não só isso, mas todos os fóruns que estamos fazendo ao redor do Brasil têm o objetivo justamente de passar a mensagem liberal, de passar a mensagem do empreendedorismo e acabar com essa cultura no Brasil de que o Estado tem que ser responsável por tudo, acabar com o paternalismo do Estado, com essa cultura da gente achar que os políticos é que devem fazer as coisas por nós. Então, justamente o objetivo desse fórum é mostrar que é o empreendedor, é o trabalhador, é o gerador de riqueza que vai fazer com que o país se desenvolva e, consequentemente, as pessoas ao redor. O evento foi estruturado em painéis. O primeiro abordou o tema empreendedorismo e foi apresentado por Pedro Lima, presidente do Grupo Três Corações, e Ada Mota, sócia e fundadora da Adcos Dermocosméticos. O segundo foi o painel Liberdade, no qual o deputado federal Marcel Van Hatten palestrou. Não existe geração de riqueza sem valorização do indivíduo, sem valorização de quem produz, de quem trabalha, de quem empreende. E é por isso que, neste momento, mais do que nunca, é importante que eventos como o da ADEL e da Aliança Jovem nos permitam refletir sobre os fatores que levam à riqueza
para reduzir a pobreza do nosso país, que é muito grande, e principalmente garantir que cada um tenha chance, tanto no Espírito Santo como no Brasil como um todo. Agora a gente confere como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, cotada R$ 370 a saca. Arábica 7, R$ 294. O Conilon tipo 7 fechou o dia valendo R$ 263 a saca. Vamos ver agora os destaques do esporte de hoje. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Futebol Amador de Linhares, os novos campeões 2019, Nacional do Aviso no Master 40 e Santa Cruz, na primeira divisão, estão em ritmo de comemoração. Os troféus que homenagearam o ex-dirigente de futebol amador Carlos Sena, que continua como professor de escolinha do Central do Linhares 5, e o ex-árbitro da categoria Jair Mildenberg já estão apostos lá para todo mundo ficar apreciando. O que se nota no futebol amador é que diversos jogadores, ainda com idade para disputar competições profissionais pelo representante da cidade, preferem voltar às origens, como Adriano, Ratinho. Eles trabalham em outra atividade ao longo da semana e ganham até cachês para jogar competições de final de semana, como é o caso do agora veterano Paulinho Pimentel. Mas há ótimos jogadores jovens, entre os quais alguns que atuam na base do Linhares Futebol Clube. Então o que está faltando para Linhares ter um time profissional formado por jogadores daqui, mesmo com emprego garantido no futebol e salário todo mês? Afinal, todos sairiam ganhando com o Linhares não pagando salários tão altos e os jogadores fazendo o que gostam como profissão. Uma das respostas é que faltam parceiros, patrocinadores, brechas com boa vontade do poder público sem infringir a lei e ajudar a dar continuidade no profissional, o que já faz no amador. E um dos diversos estádios que temos será adequado para o futebol profissional. É simples assim. No caso do poder público, repetimos, só questão de boa vontade. Política como arte de bem servir e incrementar ainda mais o nosso esporte. E aí, bem, olha, o tempo é curto aqui para falar sobre esse assunto tão delicado. Vamos discutir tudo isso lá no Sim Esportes Rádio, na Sim FM 106.1, de segunda a sexta-feira, 11 ao meio-dia. Eu aguardo vocês. Obrigado, Altemar, pela participação. Depois do intervalo, a nossa entrevista do último bloco é com o pianista italiano Salvatore Asgrisi, que está em Linhares e vai se apresentar na primeira igreja batista do município, que completa 70 anos. Confira o bate-papo daqui a pouco. E, gente, no último bloco do Sim Notícias de hoje, o nosso bate-papo é sobre música. Estou recebendo aqui o pianista italiano, médico, mas pianista, Salvatore Asgrisi, que veio a Linhares, né, na celebração dos 70 anos da primeira igreja batista. E o concerto é na noite desta terça-feira. Ao lado dele está a esposa, Fabiana, que é linharense, né, brasileira, linharense, e que vai nos ajudar na tradução. Isso porque o Salvatore não fala o português, né, prefere falar italiano. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Me diga uma coisa, Salvatore, a música entrou na sua vida, você é médico, né? Sua formação... Sono anestesista. Anestesista. Imagino que a música chegou primeiro na sua vida. Prima, ho fatto tutte e due le cose. Ele fez sempre as duas coisas. Sempre insieme, però mi sono laureato in musica a 20 anni. Mas ele se formou em música quando ele tinha 20 anos. 20 anos. 20 anos. E poi a 24 in medicina. Depois, a 24, ele se formou em medicina. Imagino que a música ajudou muito também nessa questão. È una compagna di vita di ogni momento, la consiglierei a tutti. E você estudou em grandes escolas, né? Na Itália e também na Áustria. E poi dopo il diploma, siccome dicevano che ero molto bravo, allora mi hanno mandato in Austria a studiare al Mozarteum di Salisburgo. Depois do diploma, eles falaram que ele era muito bravo, ele era muito bom. Se destacou e mandaram ele para a Áustria, no Conservatório Mozarteum di Salisburgo, em Salisburgo, dove c'era il famoso Karajan.
onde tinha o famoso Karajan, direttore d'orchestra. A escola austríaca que já formou grandes mestres da música, né? Là tutto gira intorno alla musica, perché nasceu Mozart lá. E o que nós vamos ter hoje nesse concerto de celebração dos 70 anos da Primeira Igreja Batista? Sì, sono onorato di suonare nella città di mia moglie. É uma honra para ele tocar na cidade natal da esposa dele. Obrigada. Fabiana estava me contando que eles são casados há 15 anos, né, Fabiana? 15 anos. Você já tem 18 anos de Itália já. Sim, aproximado. Já é uma cidadã italiana também, podemos dizer. E como é que você tem enxergado o Brasil, o Salvatore? Como é que tem sido para você fazer essas visitas, vez por outra, ao Brasil, o país da sua esposa? Sì, è sempre una festa. Mi piace molto venire qui. Ele gosta muito, é uma festa sempre chegar aqui. Que maravilha. A gente para aqui um pouquinho, bate-papo. Vamos acompanhar um pouquinho, né, uma canção, uma obra, né, do nosso convidado de hoje, o pianista Salvatore Atscrizi. Vamos ver. Salvatore, além do piano, né, você teve grandes experiências também com coral, né? Sì, poi mi sono innamorato della voce e quindi ho studiato canto, direzione di coro e composizione e mi sono anche laureato in queste discipline. Olha que legal. Ele se namorou da voz e aí ele foi e se diplomou também em canto, direção de coral e composição. Então são 4 diplomas de conservatório. Que bacana. Aliás, o coral que é uma arte muito democrática, né? Porque assim, basta ter voz para poder, né? Si impara a stare insieme agli altri, dare la propria opera, ma il risultato finale è quello che conta. Você também teve uma experiência nos Estados Unidos, né? Relacionada à música. Sì, sì, sono stato all'Università del Delaware. Sì. È stata una bella esperienza perché ho girato tutta l'Europa con una cantante lirica, facendo concerti. Que bacana. Mais uma pausa aqui no nosso bate-papo. Vamos ver mais uma música, né? Mais uma composição do nosso pianista convidado de hoje aqui do nosso bate-papo, Salvatore Atscrizi. Salvatore, e atualmente, como é que tem sido, né, você conciliar a sua carreira como médico, anestesista, que tem assim uma jornada árdua, né, com o piano? Sì, è difficile. Studio il sabato e la domenica, principalmente. É muito difícil. Ele estuda sábado, domingo, feriado. E la mattina, un'ora sempre, ogni mattina. Sempre antes do trabalho, 1 hora de manhã, ele estuda também. Eu que o diga, que eu escuto todos os dias. Imagino que é uma grande terapia também, né? Ah, sarebbe bello portarla nell'ospedale per aiutare i malati. Ele tinha muita vontade de levar um piano para o hospital onde ele trabalha para ajudar os doentes. Olha que legal. Aliás, aqui no Brasil, Salvatore, a música, aqui em Linhares, por exemplo, tem sido usada, né, como terapia nos corredores de hospitais, né? E isso tem sido provado pela ciência, os benefícios, né? Sì, sì, la scienza adesso sta andando sull'ipnosi. Lavorano sull'ipnosi, fare gli interventi senza anestesia generale. A ciência agora está estudando a hipnose, hipnotizar as pessoas e com a música ajudar no tratamento. Olha que bacana. Já é comprovado que faz bem.
A música realmente faz bem à alma, né? A alma, sì, sicuramente. Anche mia figlia si chiama Alma. A nossa filha se chama Alma. Vorrei prendere l'occasione per ringraziare tutta la famiglia di Fabiana. Ele quer aproveitar a ocasião e agradecer toda a minha família, as minhas primas, meus tios, todos os nossos parentes são sempre muito chegados na gente. Aliás, estão nos tratando como príncipe, né? Muito obrigada. Aliás, um carinho especial ao Luciano Cabral, primo da Fabiana, né, que fez essa interlocução, gentilmente os trouxe aqui para a gente fazer esse bate-papo, conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Salvatore Atscrisi, que vai mostrar todo o talento dele na noite desta terça-feira, celebrando os 70 anos da primeira Igreja Batista de Linhares. Nosso abraço aí ao pastor Enilton, né, e todos os membros dessa igreja, e está todo mundo convidado. Vamos acompanhar mais uma música aí com o Salvatore? Vamos lá. Salvatore, em relação ao concerto desta noite lá na Igreja Batista, como é que vai ser feito? Como é que vai ser dividido? La prima parte è musica classica, i grandi autori della scuola tedesca, Beethoven, Schumann, Schubert. Vai ser dividido em duas partes. Uma parte mais clássica, da escola alemã, desses autores que ele falou, Schumann, Schubert. Depois a segunda parte vai ser de músicas populares italianas, algumas músicas que as pessoas vão se lembrar da imigração italiana no Brasil. Aliás, nós temos uma colônia italiana, né? Umas músicas clássicas da Itália, as músicas napolitanas, vai ser muito bom. A partir das 20 horas, viu, gente? Você, né, que tem saudades e que, olha, a oportunidade é essa, na noite desta terça-feira, na primeira Igreja Batista, no centro de Linhares, né, na celebração dos 70 anos. Eu acho que vai faltar espaço, que vai estar muita gente. Eu acho interessante, uma observação, de chegar no horário, porque ele vai começar 8 horas em ponto. Em ponto, né? Em ponto. Não tem aquele jeitinho brasileiro de atrasar, não. Nós aqui no Brasil temos essa mania de atrasar 2, 3 minutinhos, não. Às 8 em ponto, né? Em ponto, porque ele vai começar, as portas vão fechar, porque ele precisa de uma concentração para ele tocar. Que maravilha, né, esse bate-papo. Salvatore, como é que a sua visão sobre a música, de modo geral, música mundial, e em relação à música brasileira, você gosta de música brasileira? Molto, suono molta música brasiliana, specialmente da quando conosco lei. Olha. Ele gosta muito, depois que me conheceu, ele começou a tocar muitas músicas brasileiras. Mais, né? Tem algum artista em especial? Elis Regina. Elis Regina é a preferida dele, Águas de Março. Sim, mas tante canzoni. Tantas músicas. Sim. Tom Jobim. A bossa nova também, de alguma forma... Sì, è una forma di arte importante che unisce il jazz alla musica classica. Trovo una combinazione veramente speciale. Para a gente finalizar, qual a sua opinião sobre esse intercâmbio do clássico com o popular, que a gente tem visto nos dias de hoje, o erudito com a música popular? Io gosto, perché non bisogna fare soltanto una distinzione di pubblico, la musica deve essere libera per tutti, quindi tutti i generi vanno bene. Ele falou assim que ele acha muito interessante, porque o público é muito vário, então é importante, não tem que fazer discriminação. Se tiver uma combinação feita direito, sai uma coisa boa, né? Sai uma coisa boa, né? Música boa é sempre bem-vinda, né? Sempre. Eu agradeço aqui ao Salvatore Atscrisi, né? Deixa eu falar direitinho, italiano, pianista, né? Já falou toda aqui a sua formação, a sua paixão pela música, pelo piano, mas é também médico, anestesiologista, né? E está no Brasil, né? Veio rever os familiares da Fabiana, sua esposa, e vai fazer esse concerto na noite desta terça-feira na primeira Igreja Batista de Linhares, que celebra os 70 anos. Salvatore, obrigado pela presença. Obrigado a você. Obrigado, Fabiana. Eu que agradeço, nós agradecemos.
Tá certo. O Sim Notícias vai ficando por aqui. A você que nos acompanha nas redes sociais, facebook.com/Rede Sim Linhares, obrigado, viu? O nosso WhatsApp aparece aí, 996224547. No nosso canal no YouTube você revê essa entrevista, vídeos e reportagens. E o telefone da redação 3373-2000. TV Sim Linhares, seu canal local.